Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo VVAR3, pregão desta segunda-feira, dia 19 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também a parte aqui de análise, que é um conteúdo vasto. Todos os dias Radar do Mercado, uma live aqui para você a partir das 10h45, análises especiais todos os dias, inclusive agora começando a abordar BDRs nessa semana, e também você vai ter aí todos os dias análise de fechamento pregão. Então, conteúdo muito vasto. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, familiares. Agradeço por prestigiar meu trabalho aqui diariamente, lembrando sempre, se essa análise for útil para você, de alguma forma, deixa um like, um joinha, quando fala de alguma forma aprendizado ou leitura mesmo do ativo, o cenário como um todo. Deixa um like, um joinha, agradeço demais. Então vamos aqui falar de Via Varejo no gráfico anual. A ação está dentro de uma tendência de alta, lembrando que eu vou falar do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário. Qual o objetivo dessa análise? Fazer um panorama geral usando a análise técnica, que é a minha especialização, para olhar o ativo desde o longo prazo até a questão do curto prazo. Então, atendendo diferentes perfis aí de investidores em cima aí dessa avaliação da análise especial do papel. Então, começando aqui pelo gráfico anual, temos um ano negativo com queda de 20,6%, mas ainda dentro de um movimento de subida, dentro de um viés mais de alta. Esse viés de alta vai ser basicamente enfraquecido e criando um cenário mais de queda, perda de expectativa de subida, se o preço voltar para baixo da região, primeiramente dos 9,82 e principalmente para baixo da região dos R$8, número redondo. Quando isso não acontecer, ainda fica uma expectativa um pouco maior de ter algo para cima, que a gente vai monitorar nos prazos menores, como por exemplo o gráfico quadrimestral, que está dentro de uma tendência de alta. Dá para ver claramente que essa tendência de alta, esse pivôzão de alta que foi montado. E o interessante desse pivô de alta que foi montado, pegando aqui a projeção de alta desse pivô, dá para perceber que o ativo aqui basicamente atingiu a projeção de 100%, ou seja, o tamanho desse movimento replicado a partir dos 3,75, usando a projeção alternada do Fibonacci, bateu no objetivo de 100% desse movimento aqui. E quando bateu, entrou pressão vendedora no papel e trazendo inclusive uma sinalização negativa, que é a perda da mínima do candle anterior, no gráfico quadrimestral, estabelecendo um movimento de correção, de queda. Lembrando, o último movimento de correção que teve no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representa 80 pregões, o comportamento do preço durante 80 dias úteis, por isso que eu chamo ele de quadrimestral. Então teve aqui 4 quadrimestres para baixo, mais de um ano aqui para baixo, gerando ali uma correção. Então, temos o segundo aqui, podemos ter mais tempo aqui de correção. Qual o ponto de suporte de avaliação? Essa região aqui em torno dos 12,70 é uma chamada mudança de polaridade, um patamar de suporte que pode frear essa queda, e, ou seja, seria importante permanecer acima em termos de fechamento dessa região para começar a voltar a ter expectativa de alta. Mas o sinal mais relevante aqui de subida é essa superação aqui de máxima. Então, dentro desse contexto agora, tendência de alta, mas com sinal de baixa aqui no quadrimestral, perda de mínima ascendente, isso submete um cenário um pouco mais arriscado para a operação até de longo prazo. Dá para buscar compra no nível de preço que se encontra? Dá, colocando pouco capital. Por quê? Porque eu vou comentar o sinal de alta ali no gráfico mensal e essa região de suporte do gráfico quadrimestral. Ou seja, se o mercado realmente parar de cair aqui nesse papel, de começar a entrar pressão compradora, isso vai trazer uma boa relação risco-retorno. Por exemplo, vamos supor que você compra aqui por volta, nesse momento aqui, de R$ 12,83 e coloca o stop abaixo da mínima desse quadrimestre grande aqui, 35% de stop. Se você quiser pegar um movimento até a máxima lá do topo anterior, da máxima histórica, você tem uma relação risco-retorno de 1 para 2. Então é o que faz sentido colocar ali pouco capital. Para quem gosta de Via Varejo, enfim, quer arriscar um pouco em Via Varejo, coloca menos capital. Ainda está dentro de um contexto de alta, um cenário de alta de prazo maior, mas apresentando aqui um movimento de correção desse prazo maior. Indo aqui para o gráfico mensal, dá para ver que a ação proporcionou aqui nesse mês, está proporcionando nesse mês um sinal de fundo ascendente. Não é fundo ascendente, é um fundo acima de um fundo anterior.
Então o ativo foi que subiu, caiu aqui em vários meses, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses e proporcionou esse sinal de fundo. Pegando o Fibonacci em si e aplicando ele aqui, dá para perceber que a ação parou em cima da retração de 38,2% desse movimento de subida, ou seja, de tudo que subiu, caiu 38,2%, caiu até um pouco mais. Parou em cima desse patamar, não fechou abaixo e gerou um sinal de alta, que é uma possibilidade de entrada. Então, juntando aquela informação que tem um sinal negativo no quadrimestral, que é essa aqui, ó, perda de mínima do que no anterior, e um sinal positivo de fundo, tem um sinal de topo no quadrimestral e um sinal de fundo no mensal. Qual mais relevante é o sinal do prazo maior. Só que como o prazo maior ainda está dentro da tendência de alta, então abre a chance de justamente a entrada por aqui, com menos capital, tentando pegar uma recuperação do preço. Isso para um perfil mais arrojado. Para um perfil moderado, de moderado para leve arrojado, vamos dizer assim, um fechamento de um mês para cima dos R$14, que tem a média aqui em 13,80 nesse momento, tem a região de topo anterior, tem um gap de baixo no gráfico semanal que eu vou comentar. Se acontecer isso aqui, isso seria um sinal mais relevante para abrir uma compra, entrando aqui na superação da máxima do mês que conseguir fechar acima dos R$14, stop abaixo da mínima do mês que conseguir fazer isso. Então isso seria o sinal um pouco mais significativo. Seria legal se fizesse isso nesse mês. Ou seja, já no primeiro mês já começa de maneira muito forte, gerando sinal de fundo, sinal de força para os compradores e aumentando a probabilidade de ter um próximo movimento de expansão do preço a favor da tendência de alta de médio para longo prazo. Por outro lado, quem já está comprado, quem está abrindo compra nesse ativo, eu trabalharei com stop aqui abaixo da mínima que ela atingiu, em R$10,94, a mínima do mês de março, mínima que atingiu nesse movimento de queda. A outra forma de conduzir esse stop, vem subindo, vem aqui 2, 3 candles, 3 meses, bate aqui na região dos R$14, média móvel, gera alguma sinalização de baixa na média móvel, ou seja, na zona de resistência, seria um sinal de saída. O que é sinalização de baixa? Perder a mínima do mês anterior, quebrar a sequência de mínimas ascendentes, seria uma das formas aí de possível saída. Projetando a expectativa de alta, caso aconteça justamente essa projeção, assim, esse movimento de expansão, onde é que ele projeta aqui a alta? Eu pego o Fibonacci, faço a projeção alternada, que é pegar um pedaço desse movimento de subida e fazer a projeção de 61,8% ou 100%. Aqui nesse caso eu vou fazer só de 61,8%, que já é uma projeção bem lá para cima, lá perto dos R$32, sendo mais exato, R$31,92. Então, por enquanto, tem um sinal de alta no gráfico mensal, apontando para o teste da região de desafio ali na faixa dos R$14 e média móvel que está nesse momento em R$13,80. São as resistências mais próximas olhando pelo gráfico mensal. No gráfico semanal, o que nós temos aqui é uma tendência de baixa. Ou seja, a favor daquele quadrimestral que gerou um sinal de baixa, que aqui ó, gerou um sinal de baixa. Então a gente tem uns sinais, vamos dizer assim, contraditórios. Né? Tem uma tendência de baixa aqui, tem uma tendência de alta no mensal, tem uma tendência de alta quadrimestral, mas está dentro do movimento de queda. E aqui o movimento de subida, a forma como ele começou muito fraco. Se eu considerar aqui ó, que o último movimento de queda, ele basicamente aconteceu aqui, os últimos 3 candles, a gente tem a máxima desses últimos 3 candles aqui. Se juntar as 3 candles, a gente já tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 e não supera essa máxima. Então ainda não apareceu um sinal mais relevante, um rastro no gráfico de força por parte dos compradores. O sinal mais relevante é justamente voltar para cima dos 14 e para anular a tendência de baixa do gráfico semanal, precisa romper essa máxima aqui, que está localizada em R$15,48. Então, desafio, primeiramente no semanal, 13,15 junto ali, região de 13,15 junto da média. Acima disso tem aqui o 13,63 até os R$14, que é a zona do gap de baixa. Dá para comprar já então de imediato aqui o gráfico semanal? Não faria essa entrada, porque estaria mais para ficar de olho na questão, quem está posicionado no curto para médio prazo, gráfico semanal querendo ficar 3 a 10 semanas posicionado, quem comprou aqui na região de fundo, stop ficaria para baixo da última mínima ascendente do gráfico semanal. O que eu comentei no mensal, quem lembra aí que eu comentei, é só voltar o vídeo também, na questão de
ter alguns candles ali subindo, bateu na média, gerou sinal de baixa, é o que o semanal pode fazer. Bateu na média, gerou sinal de baixa, saída da posição comprada de curto a médio prazo. E olhando para o curto prazo dessa ação, deixa eu só pegar aqui, mostrar para vocês também um outro ponto interessante, que é a retração do Fibonacci. Conseguiu fechar na última semana acima da retração de 38,2%. Então, já está basicamente testando. Isso aumentou a chance de voltar a testar a região dos 13,02. E se conseguir gerar uma semana fechando para cima aí desses 13,02, R$13 número redondo, aumenta a probabilidade de buscar um outro nível de preço, que é dos 13,56 até o patamar dos R$14 que eu já comentei aqui como resistência. Próximo tempo gráfico, já olhando para um curtíssimo para curto prazo, para as operações de swing trade, gráfico diário, a ação está dentro de uma tendência de alta fraca. Pode até dizer que está em tendência indefinida quando ela faz algo assim, ó, sobe, cai, vem e faz aqui um sinal de tendência indefinida, vamos dizer uma tendência indefinida, mas até agora não voltou para baixo de nenhuma região importante aqui de suporte. Região mais significativa, tem uma região intermediária de suporte que vai ali dos 12,52 até uns 12,47. E o outro ponto na faixa dos 12,31, para mim, essa região é a mais relevante, ó, região mais testada. Para quem está comprado ainda, dá para trabalhar stop abaixo da mínima do candle anterior, ou se fechar abaixo da média móvel 3 períodos, gera nova mínima no candle seguinte, para quem está comprado no swing trade. Para quem está de fora e está querendo comprar esse ativo, de alguma forma, a alternativa que eu vejo seria de rompimento aqui dessa máxima, comprar a superação dos 13,04, tentando pegar um movimento de subida, logicamente, lá para a faixa dos 13,63 a R$14 número redondo. E a outra forma seria passar a gerar sinalizações de alta acima da região dos R$13, que é aquela região de retração do Fibonacci de 50% do último movimento de baixa do gráfico semanal. Se passar a gerar sinais de alta no gráfico diário acima desse nível de preço, reforça ainda mais a sinalização de subida e a expectativa de fechar esse gap de baixa na faixa dos R$14. Lembrando que retorno do preço para baixo dos 12,31 ou mínima desse grande candle de alta 12,28 deteriora a tendência e muda a tendência se perder a mínima desse fundo aqui, que está localizado em 12,07. É importante ressaltar que os grandes candles de alta desse papel, todos os candles de força que essa ação gerou até o presente momento, desde lá da mínima, lá no início de março até agora, todos os candles de força por parte dos compradores, os candles grandes de altos, esses candles brancos aqui, nenhum deles na sequência teve a continuidade do movimento de subida. Isso significa dizer que os compradores ainda não estão fortes nesse papel, não deu uma sequência, não fez um movimento mais limpo para cima. Então, por enquanto, o cenário mais arriscado para quem está comprado, para quem está querendo comprar esse papel, mesmo que seja por um prazo maior, colocaria menos capital, pois existem ativos mais interessantes, na minha opinião, do que a VVR3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembrando sempre que, em termos de entrada mais interessante, seria a entrada mais de longo prazo, pelo gráfico mensal, por essa questão desse fundo aqui e usando menos capital por todos os motivos que eu já citei aqui, zona de resistência abaixo da média e cenário desalinhado ali no gráfico semanal, movimento de subida no semanal mais fraco. Então, menos capital na minha avaliação, fazendo aquela questão da gestão de risco e trabalhando com stop ali na casa dos 10,94. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.